Somos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quero dizer aos amados irmãos que estou muito feliz com Cristo Jesus, mas feliz com F bem maiúsculo, né? Feliz de tudo quanto Deus tem feito, nos ajudado, nos abençoado, não a minha vida apenas, mas a vida dos irmãos, porque cada dia que passa na presença de Deus nós vamos descobrindo, através de uma investigação espiritual, o quanto nosso Deus é bom. Vamos nossas Bíblias no livro dos Salmos, por favor. No capítulo 1. Eu vou ler do verso 1, Salmos número 1, vou ler do verso 1 até o verso 4. Amém? Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Preste bem atenção, por favor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Amém? Poder sentar, irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Deus Altíssimo, glória a Deus, que mais uma vez tem nos ajudado a participar da sua santa, divina e eterna palavra. Quero agradecer aos meus amados irmãos que antecederam o trabalho do dia de hoje, com as suas orações, com os ensinos, o ensino infantil da escola bíblica. Quero agradecer também a Deus por todo o poder e toda a obra renovadora espiritual que Deus tem colocado no coração dos meus amados irmãos, porque nós sabemos que cada domingo que passa ele vai sendo, na verdade, um domingo que vai envelhecendo, mas nós sabemos que Deus tem renovado os irmãos, e assim nós somos trazidos da presença de Deus, renovados pelo poder do seu Espírito. O onipotente Espírito Santo de Deus colocou no meu coração uma meditação muito profunda a respeito do livro de Salmos, capítulo 1. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós começamos a ver que o salmista ele anuncia a possibilidade de um progresso diante do pecado, ou uma boa aventurança para a vida dos justos. Nós sabemos que tem a necessidade de compreender que o mundo não foi feito para os homens arbitrarem sua vontade. O mundo não foi feito para os homens arbitrarem o que querem fazer e o que não querem fazer. Mas muito pelo contrário, o mundo foi feito para que seja arbitrado através da sua palavra, do seu poder, da sua graça, a vontade soberana de Deus. Parece uma coisa óbvia, mas as pessoas às vezes não entendem que o que denuncia a nossa sinceridade diante de Deus é a fome e a sede de investigar tudo aquilo que Deus tem nos mostrado através da sua palavra, mas de forma milenar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um homem chamado Davi, que outrora não tinha tanta intimidade com Deus, não conhecia, ainda era jovem, mas veio amadurecendo, veio fazendo várias e várias experiências, se tornou um ícone na mão de Deus. A casa de Deus, irmãos, é um lugar que nós devemos entender que o mesmo Deus que esteve nos dias de Davi é o mesmo Deus que está conosco. Glória a Deus. Nós sabemos que esse salmo mostra uma racionalidade para que nós possamos escapar daquilo que sejam os alçapões, daquilo que sejam os perigos cobertos de alguma possibilidade civilizada,
Mas o perigo é muito maior do que nós imaginamos quando nós não observamos a palavra de Deus. O salmista Davi, ele começa falando sobre o favor imerecido de Deus na vida do cristão. Então nós começamos a ver que há uma observação da parte de Davi. O que ele observou? Ele começou a observar que há debaixo da terra, primeiramente, um termo em que os gregos usavam, e que era o termo Macarione. Macarione significa aquele que é bem-aventurado, aquele que é privilegiado dos favores divinos. Então, quando ele começa bem-aventurado é o varão. Então ele já começou a observar, não apenas ele, mas outros antepassados observaram que o favor imerecido de Deus é algo especial na vida de um justo. Aleluia! Nós olhamos e falamos assim: todas as pessoas são abençoadas por Deus. Uma colocação errada, porque o salmista, ele observou 3 males iniciais na vida do homem. Ele diz que o primeiro mal é que nós temos que nos precaver das opiniões, e é por isso que ele diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você se precaver das opiniões, uma sabedoria milenar. Ele vai mais adiante e diz que nós temos que ver que a vida prática do homem é que vai revelar se ele é aceito por Deus ou não. Então, muitas das vezes, nós fazemos menção de que temos uma liberdade, fazemos uma obra e arbitramos aquilo que nunca aprovado por Deus. Então ele nos diz o seguinte: sejam precavidos das opiniões dos ímpios. Olhem para a vida do ímpio e vejam que você não tem que seguir o modelo da prática da vida dele. E a terceira observação que o salmista faz logo na introdução da palavra é: a companhia de pecadores faz você ficar numa linha em que não é agradável a Deus. E a palavra de Deus nos mostra muito claramente que essa decisão de Davi, essa meditação, ela não é não apenas de Davi, mas outros antepassados meditaram e chegaram à mesma conclusão. Todavia eles nunca foram contemporâneos um do outro. Muitos homens nunca viram um ao outro, mas eles chegaram à conclusão de que o próprio Deus separa o homem. E é por isso que ele diz que esses 3 males, que é andar segundo o conselho dos ímpios, assentar-se na roda dos escarnecedores e viver como eles vivem, isso é uma precariedade, é uma depreciação. É óbvio que esse decreto espiritual de Deus, ele é tão rico, tão poderoso, que tudo o que o homem procura nos livros dos Salmos integralmente, ele encontra numa única obra de Deus, no Salmo número 1, tudo. O salmista, ele consegue fazer uma explicação de forma que o caminho dos justos é um caminho que floresce, ou seja, o justo é uma pessoa que nasceu para ser um abençoador. Glórias a Deus. O homem que vive de Deus, ele é um abençoador. Por que eu digo abençoador? Porque o homem, irmãos, bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada, é uma pessoa que tem privilégios divinos. Então você consegue entender que o privilégio divino, ele empurra um homem e uma mulher, quando ele faz uso de uma fé salvadora, Aleluia! de que ele precisa se apartar. E por que ele precisa se apartar? Porque os justos, irmãos, eles foram trabalhados pelo onipotente Espírito Santo de Deus, e eles começam a acumular o entendimento de que Deus é uma pessoa que vai te dar uma revelação profunda, de que a sua vida muitas das vezes não vai, ou vai e não vai, mas não é por uma questão divina tão somente, é por uma questão de que você precisa ser combativo o tempo todo. A vida não tem, na verdade, um caminho fácil.
É um caminho de investigação em todo o tempo. Eu vou investigar Deus, eu vou investigar a palavra, eu vou investigar o modus operandi que possa ser abençoado e não ser abençoado. Aleluia. Então você tem um processo de sequência de investigação. Davi é um homem que fez esse processo, bem como outros homens ficavam tranquilos na maior que fosse a tempestade. Por quê? Porque tinham a confiança em Deus. O cristão, irmãos, ele é uma pessoa que traz uma natureza abençoadora, porque ele começa a ver que o que Deus revela nos dias presentes, ele já revelou no passado para muitos dos outros homens. E então os homens começam a entender de uma coisa muito fartamente. Quando você faz alguma obra inúmeras e inúmeras vezes, você fica com expertise, você fica com conhecimento, você fica com domínio, você fica com uma dominância daquele assunto, porque você sabe, olha, cada vez que eu faço esse assunto prosperar na minha vida, eu repito ele, mas repito ele com mais segurança, eu repito ele com mais maestria, eu repito ele com mais confiança. Quando você está nos caminhos de Deus, você começa a ver que há um silêncio governando o mundo, governando a tudo e a todos. Só que tem que, quando nós temos uma vida e que não há investigação, em que não há observação, a nossa fé não cresce tanto, e ela fica até mesmo uma fé estacionária. Quando nós olhamos para Deus, você deve olhar que a diferença de um homem para outro, ela não está no nome que ele carrega apenas. A diferença de um homem para outro está na vida que ele leva adiante. Porque todos nós temos nomes, mas quando Deus chama o nome de um homem diferenciado, a vida dele é que vai mostrar para Deus, para a sociedade, para o reino de Deus, ou seja, para os céus e para o inferno, o que tem atrás daquele homem e daquela mulher. O salmista Davi, após inúmeras incursões de experiências, ele começou a entender que o próprio Deus já deixou determinado para todos nós uma vida. Ele diz bem-aventurado, ou seja, o homem que leva o favor divino. Ele é um homem bem-aventurado. Mas por que ele leva o favor divino? Porque esse homem mergulha numa fé, numa confiança, numa esperança, numa certeza de que Deus é infalível. Então, a palavra de Deus diz que esse homem é um homem que é feliz mais do que os outros, entende de felicidade. Ele é um homem bendito, ou seja, ele é muito mais aclamado do que os outros homens. Mas alguém vai dizer assim: mas Deus é um ser que faz acepção? Não, irmãos, ele não faz acepção, mas ele faz separação. Ele nos mostra que quando você é um homem que crê em Deus, você é um bem-aventurado. Então ele diz para você: o bem-aventurado recebe palavras de glória de Deus. Mas o homem que é ímpio, que não tem interesse, que é descrente, que é indiferente, Deus trata ele com outras palavras. Então ele está dizendo aqui: bem-aventurado, ou seja, tem o favor divino de Deus. O favor divino de Deus, ele está dizendo: bem-aventurado o homem. Ele não está dizendo que é crente, nem católico, nem espírita. Ele está dizendo o homem. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existem coisas que você não vê mal algum, mas é muito comum muito crente estar na roda dos escarnecedores, seguindo o conselho de ímpios, movimentando uma vida na prática como se nada tivesse, nenhuma condenação. Eu vou e chamo alguém: bom, vamos para o Morumbi, não, para Caimbu, tem que falar, assistir o jogo do Corinthians. Alguém vai dizer assim: irmão Bino, eu não vejo mal nisso. Bom, você não vê, mas Deus vê. O que eu quero dizer para você, irmãos, você nunca vai ter a quiescência dos homens nos negócios de Deus. Vou repetir de novo: você nunca vai
dos homens os negócios de Deus. Aleluia. Porque o homem deixou claro, o Estado é laico, hein? O Estado é laico, irmã Eliette, é laico. Mas pastor, me explique o que é laico. O Estado tem um ordenamento jurídico, protegendo a todos, mas não faz nenhuma proteção a credo religioso ou religião alguma. Se você quer ser espírita, você seja. Se você quer ser cristão, sabe, evangélico, você vai ser. Se quiser católico, você vai ser o que você quiser. Mas quando você bate de frente com Deus, a palavra de Deus nos mostra que o bem-aventurado, o que é favorecido por Deus, a Bíblia diz que serás como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, Aleluia. ao qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que você fizer, você vai prosperar. Mas pastor, e o ímpio? O ímpio, irmãos, é uma situação que a gente deve repudiar para a nossa própria vida. Porque quando você dá os trejeitos de impiedade para a sua vida, você traz de cara duas condenações para a sua vida. O ímpio é condenado duplamente. A primeira condenação que o ímpio sofre é uma condenação que Deus transtorna a vida dele. E a segunda condenação é que ele nem vai ser julgado, porque já está condenado, a menos, é claro, que ele se converta. Isso não preciso falar. Então você vê uma dupla condenação para o ímpio e um favorecimento total e absoluto quando o justo é justo. Mas o que pode acontecer, irmão, na casa de Deus, é que você não seja justo. Pode acontecer que você tenha uma certa simpatia pela impiedade das obras dos ímpios. Então isso desenrola um pensamento diferenciado de Deus na sua vida. Por quê? Mas não é 7, 110 ou 120. Menos 50. É menos 30. E às vezes é menos 20. Então quando você deve entender que você entrega um caminho de qualquer obra na mão de Deus, eu sei que ele não vai falhar. Por quê? O juízo dele não falha. A justiça dele não falha. Então o ímpio às vezes tem uma ideia de que nada vai acontecer com ele, de que hoje ele vai bem, amanhã vai bem, está voando. Deus já deixou celebrado na palavra: eu tenho dupla condenação na vida dos ímpios. A Bíblia está dizendo bem claro, pelo salmista, ele está dizendo que aquele que leva o favor de Deus, aquele que não são todos, são alguns que vão levar o favor de Deus. Ele está dizendo que será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria. Tudo quanto ele fizer, ele prosperará. Mas por que ele vai prosperar? Porque ele é um bem-aventurado. Porque ele é uma mulher temente. Ele é uma pessoa que entende que o mundo foi criado não para a vontade do homem, porque o homem não vai muito longe. O próprio Deus diz que ele não vai muito longe, porque diz que a duração das nossas vidas é de 60 anos, de 70 anos. Porém, alguns, pela sua robustez, alcançam 80 anos. Que passar disso é fadiga, cansaço. O que você entende? Não vai muito longe. Por quê? Eu vou tirar o fôlego de vida. Mas quando Deus tira o fôlego de vida, Deus está nos ensinando: olha, você não vai muito longe com a sua impiedade. E por que você aprende isso num único verso? Salmo número 1 mostra tudo para a nossa vida. Pastor, mas o cristão original é o que? Um homem abençoador. Ele sabe que quanto mais ele abençoar, quanto mais ele ajudar, quanto mais ele abrir os olhos, os ouvidos, a mente humana, não é crível que você imagine que uma pessoa que faz um planeta
revolve o planeta, coloca as águas numa posição, água doce, água salgada, de montanhas, de rios, de mares, de oceanos, coloca peixes, frutas, coloca tudo. Em alguns dias, não é incrível que você possa pensar que Deus não está com os olhos sobre você? Não é incrível que você possa imaginar que o mesmo Deus que traz uma revelação a Davi faz com que ele possa perceber que após longos anos ele entendeu que tudo que sucede ao homem justo não sucede ao homem que tem inclinação para o pecado. O homem pelo pecado, inclinação pelo pecado, ele vai sendo devastado devagarinho. Devagarinho Deus vai fechando as portas para a vida dele. No primeiro momento parece que está tudo florescendo. Esse homem está voando. Davi começou a entender que sucede na vida dos justos e o que sucede na vida do ímpio. É por isso que nós somos ensinados a rejeitar, qualquer que seja, aquilo que vem da mão do ímpio. Olha o que diz a palavra. Ele está dizendo que o justo voa, mas no verso 4 ele diz, olha, o voo do ímpio não é muito longe. Ele está dizendo, olha, o ímpio, os ímpios não são assim, ou seja, num comparativo, num contraste, Davi está dizendo, o ímpio não é igual ao justo. Aleluia. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Irmãos, palha não tem valor algum. Quando você pega uma vida e os trejeitos de ímpio para a sua vida, você começa a perturbar a Deus. No sentido de que ele começa a olhar para você diferente, seja você homem, seja você mulher. Porque ele vai ter que se posicionar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Olha, mas se eu sou um homem justo, ou uma mulher justa, eu fico incomodado aonde? Vou ficar incomodado, porque para muitas pessoas elas imaginam que Deus é maravilhoso para todas as pessoas. É verdade. Davi já entende isso há milênios, através da palavra de Deus e através dos mortos antepassados que viveram uma experiência com Deus. Então algumas coisas você precisa entender que elas são transmissíveis de geração em geração. Olha, o homem ímpio recebe o transtorno de Deus. Então, se eu fizesse uma pergunta óbvia, quem quer ser ímpio? Eu não quero, mas o fato de dizer que não quer ser e viver uma vida de ações ímpias já coloca você dentro do grupo. Porque é preciso você entender que o homem justo é o homem que entende, olha, morreu na cruz do Calvário. O quê? Morreu na cruz do Calvário de uma forma que não queira saber. E não disse isso de maneira alguma que pegasse uma carona na vida dos ímpios. O que você deve mais entender é que Deus odeia aquele que quer fazer uso do corrimão dos ímpios. Você não pode pegar lá. Quando você tem uma fé de 50%, Deus está dizendo, moça, sobe isso. Porque uma fé de 50% não passa segurança para o reino de Deus te alocar em algum lugar de alta responsabilidade. E aí esse irmão, que se diz irmão ou irmã, o anjo vai dizer que assiste a Deus, a fé é de 20%. Quanto? 20%. Irmãos, diante dos homens, uma confiança de 20% a 30%, em muitos momentos, ou na maioria das vezes, os homens não te deixam sentar em lugar nenhum de uma empresa, de uma instituição, porque você não passa segurança de 20, nem de 30, nem de 40. Eles colocam um X após a entrevista. Por que você não estudou?
passa segurança nem de 20, nem de 30, nem de 40%. Espiritualmente, você deve entender que o mundo espiritual de Deus ele é muito sólido, mas muito sólido. Aleluia. Se você fizer uma investigação de quem é o Hamas, eu acredito que quase ninguém tenha feito. E por que isso me interessa? Porque o Hamas iniciou as atividades deles em 1980, ou seja, o ano que vem vão completar 45 anos de tentativas e frustrações para acabar com Israel. 45 anos dá tempo de você reconstruir o país, reconstruir, fazer acontecer, e fazer o seu estado, a sua cidade, ser a cidade mais evoluída. Nós temos estados ao redor do mundo todo, inclusive no Brasil, do tamanho de Israel, nunca conseguiram ser, com todo respeito, 10% do que Israel é. Aleluia. Glória E nunca vão conseguir. Glória. Porque o Estado é formado de pessoas que trazem uma fé salvadora, que trazem uma fé que realmente tem que lutar, seja com 17, com 18, ele não vai discutir os benefícios da criança ou do jovem. Bom, a moça fez 17, tem que servir. O moço fez 17, obrigatoriedade, tanto jovens, do masculino, como feminino. Mas bom, não, no Brasil não é assim não, só os homens que servem assim. Mas a ciência de Deus é derramada sobre uma nação que escolhe o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas não de hoje. Eu já escolhi Deus antes da fundação do mundo. Jesus disse que já estava nos negócios sagrados de Deus antes. Então eu tenho um histórico de antes da fundação do mundo, tenho um histórico pós a fundação do mundo. Tenho Abraão, Isaac e Jacó, tenho Moisés, tenho José do Egito, tem outros profetas. Você tem o quê? Eu tenho um compêndio, eu tenho um lastro. E quando eu chego em Davi, Davi também tem lastro. Por que a fé é salvadora? Porque Davi historicamente sabe que a lei de Deus, sejam a modernidade quaisquer dos homens que eles implementem, casar com homem, mulher com mulher, nada muda, porque o que nós temos é um Deus soberano e imutável. Nós não temos a influência de um governo que vai mudar a minha fé em Deus. O que Deus quer nos falar é para você entender um pouco mais de Deus. Quando nós começamos a observar Deus, você tem que observar o que foi feito lá atrás. Eu vejo que os irmãos aqui que cursaram uma escola, é lógico que alguém antes estudou por você e agora chegou a sua vez de aprender, e você vai aprender o que o professor ensinava. Você só sabe porque o professor que antecedeu você aprendeu e você vai aprender. A vida espiritual é a mesma coisa. Onde você aprende a vida espiritual? No livro sagrado. Davi só sabe porque o Espírito Santo de Deus lhe revelou numa época tão difícil. Mas alguém na época de Moisés veio e deixou escriturada a lei, e ele por ali foi seguindo a vida dele. O que eu quero mostrar para os irmãos é que quando você começa a olhar para Deus, Deus ele colocou a vontade dele perpétua no temporal ou na eternidade. A vontade dele não é só lá na eternidade, é hoje. O que ele deixou de escrito para aquele que é justo? Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, ao qual dará o seu fruto em tempo próprio. Mas o ímpio, ele diz que é como a palha que voa, ou seja, não tem valor nenhum. Não posso esperar nada dele ou nada dela. Não oferecem segurança, oscilam, não entendem nada de Deus, acham que Deus tem uma tripla ou quádrupla personalidade. Não tem.
Deus pensa numa única direção. Oh, aleluia. Em direção à santidade. Mas o irmão não quer santidade. O problema é dele, o problema é dela. A justiça de Deus, irmãos, ela já está instaurada dentro desse salmo. Porque um homem que tem uma vida inclinada ao pecado e ele acha, não vai dar nada, irmãos, ele já está duplamente condenado. Só que tem que o tempo de Deus é um tempo estabelecido na sua palavra. Ele diz bem claramente, como o irmão Albino já falou sobre isso e outros irmãos, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. O tempo não está como você pensa de hoje, daqui a um mês. Ele está dizendo, ó, determinado. Na vida do pastor, na vida dos irmãos do ministério, na vida da igreja, tem um tempo determinado. Então, quando você olha para o tempo determinado, você vê assim, bom, não aconteceu, mas pode acontecer. Eu já vi muitas declarações de pessoas que nunca imaginavam que iam ser alvejadas por Deus, e quando chegou o tempo, Deus alvejou. Alguns aprendem, mas a palavra de Deus, irmãos, ela mostra bem claramente que outros não vão aprender. Mas por que, pastor, que não aprendem? Porque a pessoa pensa que o tempo é uma coisa evasiva, e aí a palavra mostra, tudo que você semear, você vai colher. Bom, eu não fiz nada. Bom, você não fez nada, irmão, você está em pecado. Irmão, o fato de você não fazer nada, você já está no pecado. A Bíblia diz, se pode fazer o bem, não fazes, pecas. Então, o cristão original, ele é um homem abençoador 24 horas. Se eu não posso abençoar com alguma atividade, eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso ensinar aos meus irmãos, às minhas irmãs, que o mesmo Deus de Jeremias, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo de hoje. Ah, pastor, mas eu olho, leio a palavra e vejo que não é. Irmãos, há uma transcrição. Você está falando de uma época em que só tinha pecuária, que só tinha agricultura. Então, quando você faz uma leitura da lei, é tudo voltado para a agricultura, para a pecuária, para uma época antiga. Mas se você fizer uma transcrição inteligente de todo o tempo, você vai ver que os homens que buscam a Deus são as pessoas mais bem-sucedidas na face da terra. Mas ser bem-sucedido, irmão, não é você ter um emprego que todos olhem para você, está empregado. Não é você ter dinheiro, isso não é bem-sucedido. Porque quando você tem às vezes um emprego e você tem dinheiro, essas duas chaves de possibilidade humana, terrena e temporal, elas não fecham a porta dos demônios e nem da potestade do inferno. Tem homens ricos com bens, possessos de demônios, e alguém vai dizer, mas qual o fim deles, José? O fim deles está dizendo que Deus inicialmente transtorna a vida deles, e depois, num julgamento temporal, ele tem a vida transtornada. A vida dele é como uma palha, ele é levado de um lado para o outro, movido de um lado para o outro. Mas alguém vai dizer, mas ele não é bom? Não existe pessoa boa em lugar nenhum que não coloque a Deus em primeiro lugar. Você encontra alguém educado, um pouco disciplinado, comedido, mas não bom. Mas como assim, pastor? Perguntaram se Jesus Cristo era bom. Ele respondeu, bom é meu Pai que cansa. O uso inadequado das qualificações terrenas faz com que você pense, muito bom é o seu vizinho, é a sua vizinha. Não é bom, não. Está educado temporariamente, ou educado. Porque nós vemos, irmãos, que quando ele faz a definição total no livro dos Salmos, ele conseguiu detectar a mesma coisa que Jeremias. Vamos abrir o livro de Jeremias, capítulo 17, por favor. Profetas grandes para frente. Anda um pouquinho para frente, você vai achar Jeremias rápido.
vai achar Jeremias logo depois do profeta Isaías, profetas grandes. E a Ana já sabia isso de cor, né? As crianças já estudaram grandes profetas. Vou dizer para você que na Terra não tem muita coisa de novo como você pensa. É apenas seguir o modelo dos homens que foram bem-aventurados, que tiveram o favor divino. E até o dia de hoje continua a mesma coisa. No capítulo 17, verso 5, diz assim: presta bem atenção, que essa posição já é milenar. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem calor, mas a sua folha fica verde, e no tempo da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. E você vê que o homem que está diante de Deus, a mulher bem-aventurada, irmãos, ele nunca vai murchar. Ele nunca murcha, estando por baixo, estando por cima. Ele nunca vai murchar. Por quê? Porque as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Você deve entender que nós estamos dentro de um processo de separação por Deus, porque o justo é um homem ou uma mulher justificada por Deus. No passado, os homens olhavam e viam: bom, maldito do homem que confia no homem. Por quê? A questão de família, ela leva a muitos entendimentos errôneos diante de Deus. Inúmeros. Porque o homem não entende que Jesus fala: eu não vim trazer paz, não. Porque Senhor, eu não vim trazer paz, vim trazer espada. Bom, a espada é uma arma separadora. Então Jesus vem separar. Mas alguém diz: não, eu vim ficar do lado do meu pai, da minha mãe. Peraí, Jesus nunca disse que você deve odiar o seu pai e a sua mãe, muito pelo contrário. Mas ele vai te separar da sua mãe ou do seu pai. Mas por que ele separa? Porque Jesus é uma pessoa que entende claramente que o justo, ele deve receber as promessas milenares, como o próprio Jeremias entendeu, como o próprio Moisés entendeu, Abraão entendeu, Jó entendeu, todos os homens entenderam. Só essa geração que não entende. Mas Jó nunca viu a Moisés, nem Moisés nunca viu a Davi. Não é você precisa ver o que é da geração, você precisa entender que é um sequencial histórico. Pastor, mas como é que eu vou saber realmente que Deus vai me transtornar? Faz uma prova. Começa a andar errado. Começa a andar para trás. Faz uma prova e vai dizer assim: pastor, estou andando para trás. Vivo com ímpio, converso com ímpio, saio com ímpio, tenho hábito de ímpio, tenho vocabulário de ímpio, trejeito de ímpio, sou mentiroso como ímpio. Faz uma prova de andar com uma vida assim. Meu Deus. Eu não vi um cair, eu não vi dois, eu vi muitos que glorificavam do meu lado. Meu Senhor amado. Começaram a subtrair trejeitos ímpios, se vestir como ímpio, falar como ímpio e ter ciúme e inveja de uma vida ímpia. Eu não vou dizer para você que caiu em 2 dias ou 3, foi passando 1 ano, 2 anos, 3, e quando você procura, nem no hospital está. Então, já foi. Por que isso é importante você saber? Irmão, fique entendendo o seguinte: você acha que Deus te dá uma caixa craniana, que te dá milhões de neurônios,
vai deixar você, uma criatura mortal, dominar o reino simplesmente porque você pensa? Irmãos, nunca vai acontecer isso. Aleluia. Quando você olhar para o reino, o controle de Deus é muito avançado, é muito que você pode imaginar. Você não está vendo o oxigênio mais. A ciência chegou à conclusão que o homem respira o oxigênio. Coloca todos nós dentro de um ambiente em que não haja oxigênio. Você vai morrer. Então Deus é um ser invisível, que Ele sabe a temperatura da tua fé. O que Deus quer que você entenda é que a fé salvadora, ela é investigativa. Ora, quando alguém diz para você que você tem família, você começa a ir lá dentro da lavoura. Aí você descobre que um tio teu, uma tia tua, não tinha uma vida acertada com Deus. Alguns irmãos já me contaram tantas coisas, que o tio e a tia eram perversos, como a tia também era perversa. Alguns contaram que os avós eram terríveis, de maus. Eu já tive testemunhos que alguns me contaram que o pai era tão terrível, que pisava no pescoço e batia a ponto de um que era o que levava as dores ter dito para o próprio pai: você nunca mais vai fazer isso. Por quê? O dia que você fizer isso em mim novamente, eu mato você. Isso aí não é história, isso aí eu ouvi do meu lado. E o pai tentou novamente impor autoridade sobre o filho. E o filho disse para ele: se eu não te matar hoje, você nunca mais vai me ver. Eu sei que houve uma contenção, separou-se o pai do filho e nunca mais se viu. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: aonde Deus está em porção pequena é muito perigoso. Porque Deus quer que você olhe para você e você sobe. E aquela moça, Senhor, uma fé de 120%. Senhor, dá o que tem e o que não tem. Vive como se não vivesse nesse mundo. Mas no mundo de Deus. Não, quando Deus olha, tem essa mulher. Porque Ele sabe que não é uma coisa normal, natural. Em todo tempo você achar um homem segundo o coração de Deus na esquina. Você não vai achar uma mulher toda hora na esquina. Você não vai achar toda hora um homem como Jeremias. Você não vai achar. Por quê? Ele sabe que o próprio Deus, que Ele deu uma mente, que Ele deu uma caixa craniana, que Ele deu força muscular, que faz seus olhos verem ondas gigantes de alguém que explora o mar, das ondas gigantes como a terra, naturalmente. Há pessoas que trabalham no mar gigante, noite e dia, estão pescando bacalhau, estão pescando caranguejo. E as ondas? De vez em quando dá onda de 25 a 30 metros. E onde vocês fazem o seu trabalho? Todo dia nós vamos aqui no mar. Se é muito grande, eu com os aparelhos me movimento para onde tem ondas de 15 metros. Mas depois, acabei de pescar, volte de novo os 30 metros de altura, porque tem domínio tanto no mar de 15 metros como no mar de 30 metros. O pescador de caranguejo, o pescador de bacalhau, o pescador de coisas nobres domina. Espiritualmente, você precisa entender que a sua fé, se ela não tiver obras maiores, significa que você está confortável. Significa que você não é combativo. Você está na igreja há quantos anos não foi batizado com o Espírito Santo? Mas alguém vai dizer para você: mas pastor, eu já sou batizado. Não. Com evidências, não. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou, mesmo aos que já estavam batizados, Jesus falou: ficar em Jerusalém, aquele que do alto se já revestiu. O que aconteceu? Ficaram esperando, mas já haviam sido batizados nas águas. Mas depois Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto se revestiu. Jesus estava falando de experiências, de evidências. E aí você vê
Atos dos Apóstolos fala do cenáculo em que rodou um vento impetuoso de Deus. Eu vou encerrar essa palavra, desejoso que você compreenda que o mesmo Deus que esteve com Davi é o mesmo Deus que esteve com Jeremias, é o mesmo Deus que está bradando nesses dias de hoje, que tudo é possível ao homem que sai de uma estagnação. Você às vezes pensa que está andando, mas você não está, Deus está dizendo, está estagnado. Por quê? Você precisa ser batizado e nem toca nesse assunto. Você precisa dos dons espirituais, e daí? Nem toca nesse assunto. Olha, quando você precisa de uma promoção, alguém para poder te promover tem que ver o teu trabalho. Se você é pacífico, o próprio gestor, o próprio diretor, fala com todo respeito, que nós temos que ter respeito uns aos outros, para um gerente ou para um diretor. Por favor, tira da minha frente, por quê? Não aguento mais. São 5 anos de oportunidade e não avança. São 5 anos de treinamento, são 5 anos de aumento, de bônus, são 5 anos em que nós damos, e daí? Não mostra nada. Espiritualmente, você tem que entender que a vida é um combate, você tem que passar por todas as fases. Não sou batizado, vou me juntar ao mais velho. Você sabe cantar os hinos da harpa? Não sei. Sei meia dúzia, se é que sei meia dúzia, acho que eu não sei nenhum. Uma mulher está aí, uma mulher, sexagenária, abre a harpa com ela e vai, mulher, me ensina, por quê? Estou dentro da casa de Deus, o pastor falou, eu fiquei com vergonha, porque eu sou analfabeto. O quê? Sou analfabeto, irmã, não sei um hino da harpa. E quando Deus olha, o homem bem-aventurado, ele tem que ter um conjunto, irmão. Ele não pode crescer dentro da casa de Deus, no analfabeto, que não sabe onde estão os hinos da harpa. O 5, o 4, o 8, o 9, 3. Eu não sou obrigado a saber tudo. Mas analfabeto é aquele que não entende nada. Agora me diz uma coisa, pastor. Me fala alguma coisa. Aonde está essa pessoa? Hófilo, Finéias, na Bíblia. Pastor, eu não sei. Por que você não sabe? Porque você não investiga, você não tem interesse. Se eu perguntar para você a loja que vende os vestidinhos mais, digamos assim, que são vestidos mais aceitáveis aos seus olhos, você sabe a loja de todos, eu tenho certeza. Se eu perguntar para você qual é o melhor tênis, você sabe, qual é a melhor camisa, qual é a melhor marca, alguma coisa de carro, você deve saber. Fala de Deus. Às vezes está enterrado no analfabetismo. Mas por quê? Sabe ler? Não, sei ler. Para que Deus possa fazer com que a fogueira acenda-se nos seus ossos, na sua carne, no seu sangue. Você precisa conhecer e entender que Deus ele é reto desde a fundação do mundo. Deus não é desigual com você ou comigo. É que quando você vê a historicidade do Filho de Deus, ele replicou tudo atrás. Ele fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Elias, de Jeremias, ele fala de Isaías, porque na mente dele tem o conhecimento de tudo. Aleluia! Mas quando você não dá atenção, irmãos, você nunca vai investigar nada e chegar a nenhum assunto que você conheça, exceto aquilo que te interessa. Porque espiritualmente tem que gastar tempo. Davi gastou tempo para mim e para você, escriturou inúmeros salmos. Davi tem conteúdo no livro das crônicas, tem conteúdo no livro dos reis. Nos salmos ele gastou tempo. Espiritualmente, irmãos, você tem que gastar tempo com Deus para se demonstrar, não para os irmãos nem para a igreja, mas você próprio ter a consciência. Se você está 10 anos na igreja, quando foi que você pediu para ser batizado com o Espírito? Quando foi que você chegou para o pastor, com exceção de 3 ou 4 irmãos, porque ninguém me chama nunca para isso? Pastor, vamos subir o monte. Que esse assunto não interessa.
Ninguém chama você para isso. Pastor, quando eu estiver lá em casa, queria melhorar. Ninguém chama você para isso. Mas o fato de ninguém nunca me chamar não me impede de eu mergulhar, de eu investigar, de eu ler, de eu orar, de eu me interessar. Então eu vejo aqui, será plantado como árvore plantada junto ao ribeiro de água? Eu não acho que dá certo, não tenho certeza. Mas também quando eu vejo uma vida fora do caminho de Deus, eu não acho que vai dar errado. E eu não estou rodando praga para você. Eu não acho, eu tenho certeza. É questão só de tempo. Deus é fiel. Deus está chamando toda a igreja. Se você tem já uma introdução, não fica na introdução, irmãos. Não fica na introdução, irmão. Melhora. Nós somos loucos e agradecemos. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.